Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem, gente? Eu gravei um vídeo aí a respeito do concurso da Cefa do Pará e tem muita gente me perguntando aí nas redes sociais, principalmente no YouTube, com relação à abertura do cadastro de reserva, né? E vou explicar aqui o que está sendo pleiteado, né, por esse pessoal. O concurso falava de uma quantidade de vagas, mais um cadastro de reserva com uma quantidade de vagas e falava que estava eliminado quem não estivesse dentro dessas vagas de cadastro de reserva. Então tem algumas pessoas pleiteando o quê? Pleiteando que seja aberto novamente esse cadastro, essas vagas além do cadastro de reserva, para que haja possibilidade de contratação, né? O que acontece é que a gente tem que ser muito tranquilos com relação a isso, ser muito verídico, né? Procurar, não vou falar aqui o que as pessoas querem ouvir, né? E vou falar o que eu acho a respeito desse assunto, tá? Uma coisa que vocês têm que ter muito claro para todos, tá? Para quem está dentro da quantidade de vaga e para quem não está. Isso, né, do jeito que foi feito, não foi feito numa tentativa de fazer uma coisa errada, muito pelo contrário. A intenção é de que não se tenha nenhum tipo de problema, né? Não se tenha nenhum tipo de problema de judicialização, etc, etc. Então, busca-se, né? Tem muita. Quem está por trás desse processo seletivo da Cefa aí, desse concurso, um dos cabeças, acho que, desse processo é o Eli, que é o subsecretário de Receita. E eu sei o quanto ele foi sério nesse todo esse processo, o tanto que ele vem lutando e trabalhando em cima desse processo. Então vocês podem ter certeza que por parte da Cefa, a prova, teve muita gente que reclamou, a prova foi difícil, que economia regional eliminou, foi uma confusão, né, com relação a isso, e tem muita gente reclamando a questão do edital e tudo mais, mas não se, vocês podem ter certeza que foi das melhores intenções, pelo que eu conheço, né, desse pessoal que estava à frente disso, do Eli e de quem mais estava à frente disso, que a gente vê é um processo muito tranquilo com relação ao pessoal da Cefa. Tentou-se fazer da melhor maneira possível, podem ter certeza disso. Tá? Então, assim, fiquem tranquilos com relação a esse processo. Pô, errou, a FADESP errou, não tinha que ser assim. Podem ter certeza absoluta que por parte da Cefa não teve nenhum tipo de interferência para acontecer do jeito que foi, podem ficar tranquilos com relação a isso. Se a FADESP errou, se não era para ser desse jeito, se era para ter anulado mais, aí já é uma outra questão, tá? Com relação a esse cadastro de reserva, então assim, eu acho que as pessoas que estão nesse momento pleiteando isso, eu acho que sim, pode pleitear, pode buscar, eu até ouvi falar, eu não sei se isso é correto, eu não sei, vocês podem até falar comigo aí, me explicar, que vocês foram recebidos, eu não sei por quem, com a possibilidade de se analisar essa situação. Então, assim, se existe essa possibilidade, eu não sei. Eu acho que essa possibilidade de abertura é remota, tá? E, então, assim, quando você faz um processo seletivo desse, estudou muito antes de fazer. Eu acho que acaba sendo, para a administração, acaba sendo mais. Pode ser até um pouco mais caro, mas é muito mais seguro juridicamente fazer outro concurso. E eu até acho que possa acontecer outro concurso nos próximos anos aí, nos próximos 3 anos, 4 anos aí para frente no máximo, porque a gente tem uma demanda assim muito maior do que vai entrar agora. Nós temos hoje a necessidade, né? Hoje nós temos aí em torno de 300 fiscais ativos, um pouco menos que isso, porque muitos com tempo de aposentadoria, então tem muita gente para aposentar. E isso vai acontecer paulatinamente nos próximos anos, gente aposentando. Então, assim, vai entrar esse pessoal do concurso, vai entrar o pessoal do cadastro de reserva e mesmo assim a gente teria vagas a serem preenchidas. Mas eu não sei se vai ser através desse cadastro de reserva que vai ser aberto ou não. Eu acredito que juridicamente para a administração seja mais plausível ele fazer um próximo concurso. Então, quem está fora desse cadastro de reserva, que está aí nessa dúvida, pô, o que, que eu faço, esperançoso e tal, eu acho que tem sim que manter a esperança se vocês foram recebidos pela administração, não sei como que foi que aconteceu isso, mas eu estaria estudando novamente, tá? Eu voltaria para os estudos. Por que eu voltaria para os estudos?
Porque quem garante que isso vai dar certo, né? E isso pode mexer muito com o emocional de vocês. Então, nesse momento, para vocês que estão aí, pô, como que tá? Vai abrir, não vai abrir nessa luta? Continuem na luta, mas voltem a estudar, porque a possibilidade de abrir outro concurso nos próximos 4 anos, eu acho mais forte essa possibilidade do que a abertura desse cadastro de reserva. Mesmo sem saber de nada, tá? Essa é a minha opinião própria, mesmo sem saber se vocês foram recebidos, como que foi recebido, quem é que está analisando essa situação, mesmo sem saber disso, eu acho mais fácil para a administração, juridicamente, se for pensar da forma jurídica, porque a gente tem que pensar como administração nesse momento, né? É mais fácil fazer outro concurso. As questões financeiras, por exemplo, quando entra uma turma dessa, essa turma vai começar, vai fazer um curso de formação, então tem um custo, né, inicial desses servidores, né, e a produção é muito baixa no início e depois sim vai haver uma produtividade desses servidores, né, que vai estar na arrecadação essa produtividade, então no início você tem um custo em cima disso. Então eu, pessoalmente, a minha opinião para vocês é: voltem a estudar, mantenham-se. Pô, nós vamos continuar lutando por isso, continuem lutando, sim, mas voltem a estudar, porque eu acho mais forte a possibilidade de ter um outro concurso do que a abertura desse cadastro de reserva. Às vezes tem gente que vai ficar frustrada aí com essa minha opinião, né, particular, mas essa é a minha opinião a respeito do assunto. Como tem muita gente perguntando aí, eu preferi gravar um vídeo que eu acho que fica mais interessante aí de eu tentar explicar a minha opinião própria, tá? Depois de 12 anos de Secretaria da Fazenda, eu acredito provavelmente o jurídico deve estar pensando a respeito disso, ou trabalhando em cima disso, né? Mas a minha opinião pessoal é de que eu acho que não vai abrir. Acho que é mais possível é maior a possibilidade de se fazer um concurso. Tá bom? Um abraço aí, fiquem com Deus, continuem firmes nos estudos aí que vale a pena.